João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Olha só, vamos ver se você concorda com ela. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é, na verdade, uma igreja morta. Ela pensa que está viva, mas ela está morta espiritualmente. Veja só que onde não há conversão, onde almas não estão se rendendo ao Senhor, onde não há batismo no Espírito Santo, irmãos, os cultos são semelhantes a um velório. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Parece que estamos no automático. E nós achamos que está tudo bem. Eu vou usar uma metáfora agora. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem que ser como uma Ferrari. Uma Ferrari, basta tocar no acelerador, e a potência dela se manifesta de tal maneira que as rodas chegam a derrapar. Veja bem, assim são as pessoas que vivem, que andam cheia do Espírito Santo. Ela não precisa de muita coisa, não. Ela não precisa de muito grito. Ela não precisa de muita coisa. Basta ela ouvir um hino. Basta ela ouvir uma palavra. Aí então, o glória dela é natural. Ela se acende como uma brasa. E ela então passa a viver no sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? Veja bem, irmão, tudo o que precisamos fazer é permitir que o Espírito Santo volte a ocupar o lugar dele na nossa vida. Só isso que nós precisamos. Eu preciso, você precisa, nós precisamos deixar o Espírito Santo ocupar o lugar dele na nossa vida. Sabe, sem ele não há vida, não há poder, não há transformação. Mas quando o Espírito Santo está presente, a igreja se torna viva, a igreja se torna cheia de fogo, a igreja tem autoridade. Sabe, Jesus orou no capítulo 17 de João, a oração mais longa registrada de Jesus. E nela, ele intercede 5 vezes pela unidade dos discípulos. Para que? Ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17, 21. Olha só, em outras palavras, ele nos lembra que a unidade não é uma opção, é a parte de uma identidade do cristão da igreja do Senhor.
Veja só que quando a falta de unidade na igreja, o ambiente espiritual enfraquece. Sabe, a Bíblia mostra que o Espírito Santo, ele opera em meio à comunhão e o amor fraterno. Vocês conhecem muito bem o Salmo 133, verso 1 ao 3. Ele diz: ali onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Então veja bem, irmãos, Jesus está dizendo que a unidade da igreja será um sinal para o mundo crer. Porque quando não há unidade, o testemunho perde a força. Os cristãos deveriam ser o povo mais unido da terra. Mas os cristãos é o povo mais desunido que tem na terra. Por questões pessoais, por questões doutrinárias, por questões de interpretações, por questões de achar que deve ser dessa forma ou daquela, às vezes até adulterando a palavra, e esquecendo que nós viemos aqui na terra, estamos aqui na terra, por um período de tempo, e que nós deixaremos de viver em breve, e para onde nós vamos é a eternidade, será para sempre. E enquanto estamos aqui, só existe dois caminhos, ou melhor, duas portas. Uma porta que é larga e uma porta que é estreita. Pois as Escrituras dizem que as pessoas entram pela porta larga, espaçosa, porque é mais fácil. Mas a vida eterna e a salvação está na porta estreita. Então, meus irmãos e minhas irmãs, em resumo, a falta de unidade, ela abre espaço para o quê? Para a frieza espiritual. Veja bem que a frieza espiritual, ela leva muitas pessoas para onde? Para se afastarem da fé. E o tempo em que nós estamos vivendo não é bom. Muitas pessoas têm se distanciado, muitas pessoas têm se afastado, muitas pessoas estão perdendo a fé. Mas quando se fala de frieza espiritual, meu irmão, a única forma, o caminho de volta, é buscar arrependimento, reconciliação e dar lugar para o Espírito Santo, para restaurar a nossa vida e para restaurar a igreja. Então, deixa eu te dizer, Deus está no controle da igreja. Às vezes é difícil acreditar que Deus está no controle por alguma situação, por causa de algumas coisas que acontecem.